Orando agora pela nossa pregadora da noite. Senhor meu Deus e meu Pai, em Tua santa e poderosa presença nesta noite aqui estamos, Pai. E em Tuas mãos, Pai, eu entrego a Tua vasa, Senhor, no qual tem preparado no coração dela uma palavra para cada um de nós nesta noite, Pai. Usa conforme a Tua boa e agradável vontade, Senhor. Senhor, o Senhor sabe que seja bem-vindo neste ambiente, Pai. Seja feita a Tua vontade, Senhor Jesus. Que nós possamos sair daqui impactados com a Tua palavra, Senhor, e que possamos sair com a identidade do céu, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Glória a Deus. Não sei se os irmãos conhecem este hino, mas essa semana eu estava meditando na palavra do Senhor e tem um hino que diz assim: quando chegares na presença do teu Deus, não dobre apenas o joelho, mas teu coração também. Dobre o coração também. Quando ouvires a palavra de Deus, não esqueça da palavra, mas guarda no coração também. Guarda no coração também. Porque quando nós guardamos, sabe o que acontece? Então batei, batei, que as portas vão se abrir. Buscai, buscai, e você achará descanso na casa do Pai. Então batei, batei, que as portas vão se abrir. Buscai, buscai, e você achará descanso na casa do Pai. Então, se você chegou aqui nesta noite e dobrou apenas os seus joelhos diante da presença do seu Deus, eu peço que o amado Espírito Santo de Deus ajude vocês a abrir o coração. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Eu quero que o Leonardo, o Isaac, a Elise e a Alicia passem mais aqui na frente. Que os irmãos tomem assento aqui na frente. Esses lugares, eles é o lugar de vocês, com toda a educação. Eu peço que vocês venham aqui para frente, porque Deus quer falar conosco através da sua palavra. Neste primeiro culto, né, que nós estamos aqui, já quero agradecer a Deus a oportunidade, irmão Eric, a nossa irmã Ivanise, toda essa liderança abençoada. Responsabilidade enorme pregar para vocês, hein? Misericórdia. Só a graça de Deus. Nossos músicos. Irmãos, quando o meu irmão Eric falou em identidade, é algo que desde o princípio, Satanás ele tem tentado roubar. Né? Desde o início, lá em Gênesis, já tentou Eva ali, olhando bem nos olhos dela, botando dúvida na mente, na cabeça dela, sobre aquilo que Deus falou. Eu quero que os irmãos tenham liberdade de me corrigir, tenham liberdade assim, irmã, né? Por favor, nós estamos aqui aprendendo. A palavra de Deus diz que nós somos como criança, devemos ser como criança na mão do Senhor. Então desde o início, né? E aí eu pensei, o que eu vou trazer, Jesus? O que eu vou trazer para a igreja, para esses adolescentes? Mas o Espírito Santo de Deus tem falado muito forte, porque nós estamos vivendo o último tempo da igreja da face da terra. E apesar de sermos crianças, adolescentes, homens e mulheres, nós precisamos ter convicção de quem nós somos em Cristo Jesus. Nós precisamos ter convicção do céu, né? Eu, particularmente, em casa com os meus filhos,
Desde bem pequenininho eu digo para eles, a gente está aqui só de passagem. Hoje eu estou aqui conversando com vocês, a mãe está aqui arrumando a casa, amanhã a mãe pode não estar. E vocês precisam conhecer a verdade. Vocês precisam saber que nós estamos aqui de passagem. Nós não estamos aqui brincando, né? É bom a gente ser chamado de tia, mas Jesus, ele é o maior interessado nas nossas vidas. Então, abram a Bíblia de vocês em 1 Coríntios. Até mexi com meu irmão, disse para ele, mano, tu prega tanto, me dá um esboço aí que eu quero aí, tenho que pregar, me desaperta. Mas quando Deus fala, não adianta a gente querer mudar, né? Eles ficaram até preocupados comigo, mas Deus é poderoso. Pregar sobre identidade, né? Se Deus fala com eles, eu disse, bom, Jesus, tu fala com eles, vai falar comigo também. Vamos orar, vamos jejuar, vamos se colocar que Deus fala. 1 Coríntios, capítulo 11. Eu não sei o horário, até que horas pode ir, mas eu gostaria que você verdadeiramente abrisse o coração. A palavra do Senhor diz assim, em 1 Coríntios, capítulo 11, e no versículo 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Esta foi uma palavra, segunda-feira nós estávamos na congregação orando ao Senhor. E o irmão pediu para mim abrir uma palavra. E aí eu abri esta palavra, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Quem escreveu esse livro foi o apóstolo Paulo. Por que falar de Paulo? Porque eu acredito que, de todos, assim, quando a gente ouve a história, para quem já ouviu, quando a gente assiste o filme, para quem já viu, quando a gente lê a palavra de Deus, ele é o homem que mais revolucionou o tempo, que mais impactou com a identidade do céu. Então, me chamou essa atenção. Qual o propósito desse livro, quando ele escreveu, né, aos Coríntios? O propósito era identificar os problemas na igreja de Corinto, oferecer soluções e ensinar aos crentes como viver para Cristo em uma sociedade corrupta. E hoje não é diferente, né? O nosso propósito ainda é esse. Esses problemas ainda existem no nosso meio. E nós ainda precisamos combater esse problema. E essa responsabilidade é de cada um de nós que estamos aqui. Nós não saímos da nossa casa em vão. Estão aqui, eu creio, que é exatamente aqueles com a qual Deus queria falar. Porque Deus não se engana. Talvez a gente colocou a roupa, disse assim, hoje tem culto, é mais um culto dos adolescentes. Eu quero te dizer que Deus marcou esta noite para falar e para mudar a sua vida. Então, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Porque Paulo disse, né, sede meus imitadores. Ele não estava sendo arrogante e não se considerava sem pecado. Ele sabia que ele era pecador. Naquele momento, porém, os crentes de Coríntios não sabiam muito a respeito da vida e do ministério de Cristo. Então, eles não conheciam Jesus. E a forma dele falar, a linguagem que ele pôde usar, no momento foi essa. Né? Paulo não podia pedir que imitasse Jesus, porque os evangelhos ainda não haviam sido escritos. Sendo assim, não sabiam exatamente como Jesus era. O melhor caminho para levar aqueles novos cristãos a Cristo era aproximá-los de cristão em que confiasse. Então, coisa linda quando a gente pode contar e confiar em alguém. Se você tem do seu lado alguém que você possa confiar, valorize,
vocês, crianças, que ainda não conseguem ler direito, né? Ainda não têm total entendimento. Então, assim, valorizem essas pessoas que Deus colocou do seu lado. O pai, a mãe, o irmão, o líder, né? Por isso que ele disse isso. Paulo permaneceu em Coríntios ali por quase 2 anos e construiu uma relação de confiança. E a minha oração é para que vocês construam relações de confiança. Porque nós vivemos em tempos tão difíceis, irmãos. É tão difícil confiar em alguém, né? Normalmente, a gente escuta muito isso hoje. Confia em Jesus, conta para Jesus. Mas se Paulo, naquela época, ele pôde contar com pessoas, por que que hoje a gente não pode contar com pessoas? Por que que a gente não pode orar e pedir a Deus? Deus, me faz um homem, uma mulher, uma criança de confiança, né? Nós podemos pedir ao Senhor. A palavra de Deus diz que aqui fala de identidade. Então, a minha mensagem, eu até fiz mensagem, olha que benção. A minha mensagem fala de identidade terrena e identidade celestial. Essa primeira parte é da identidade terrena. Vou contar quem era Paulo, que antes era Saulo, né? Paulo nasceu aproximadamente 3 anos depois de Cristo, né? Em uma família de prestígio. E eles eram cidadãos romanos, né? Isso está escrito em Atos 22, 28. Então, uma família de prestígio, coisa boa. Vocês conhecem alguma família de prestígio? Imaginem aí na cabeça de vocês. Uma família de prestígio, uma família que não falta nada. Uma família que é prestigiada, que é benquista, né? Transferindo para a nossa realidade, uma família querida da cidade, da sociedade. Ele foi criado numa família, assim, de prestígio. E eles eram cidadãos romanos. Em Atos 22, 28, diz assim: eu, com grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão. Com a soma de dinheiro. Ele alcançou o direito de ser cidadão. Isso, a identidade terrena, preste atenção. Paulo foi educado em um lar extremamente judeu e pertencia à tribo de Benjamim. Isso está lá em Filipenses 3:5. Paulo era fariseu, eram pessoas que se dedicavam muito tempo das suas vidas ao estudo e ao ensino da lei. Então, os fariseus, eles se dedicavam muito ao estudo da lei. Eles estudavam muito. E um ponto negativo foi acrescentar à lei tradições humanas. E no dia de hoje, não é diferente. Quando a gente coloca, né, a lei é lei. O irmão Eric ali pode falar melhor sobre lei, porque ele estuda sobre isso. Lei é lei. E se é lei, não se revoga, não se ajuda, mas o ser humano, como sempre, ele quer dar uma ajudinha, ele quer puxar para o assado dele, como se diz o gaúcho. Então, eles colocaram a sua tradição. E ele foi educado por Gamaliel, né? E por essa razão, ele perseguia os cristãos. Porque quando Jesus apareceu no cenário, Jesus apareceu e eles não aceitavam o evangelho de Cristo, né? Eles não aceitavam a forma que Jesus tratava, a forma que Jesus agia, né? Jesus, quando chegou, nem em todo lugar ele foi benquisto. Quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente vê isso. E hoje não é diferente. E por isso Paulo, ele perseguiu. Saulo, na época, ele perseguiu. Porque ele achava que aquilo que ele fazia era certo. Ele achava que se ele cumprisse a lei, estava tudo certo, estava tudo bem. Mas eu louvo a Deus, porque Deus faz tudo perfeito. Deus, ele é maravilhoso. Ele é poderoso. E ele está aqui nesta noite. E em Atos 9:5, quando Paulo, ele está a caminho de Damasco. Se não me falha a memória, eu não anotei aqui. A caminho de Damasco, ele escuta aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? E nesta noite essa voz está aqui neste lugar.
Essa voz está aqui, neste lugar. E a gente talvez se pergunte por quê. Como assim? Por que me persegue? Como assim? Eu não estou cumprindo a vontade de Deus, eu não estou cumprindo a lei, não estou fazendo o que é certo. Nós não sabemos, né? Muitas vezes a gente está agindo de uma forma que a gente acha que é certo. Mas nós estamos matando pessoas com palavras, com a forma de agir, achando que nós estamos fazendo o que é certo. Quando a mãe grita, diz, minha filha, meu filho, a gente diz, depois eu vou. Quando a gente não ouve, quando a gente não obedece, quando a gente não valoriza, gente, a pior coisa que existe é a gente perder quem ama. Né? Quando a gente perde, a gente diz, por que eu não ouvi o meu pai? Por que eu não ouvi a minha mãe? Por que eu não ouvi a liderança? Por que eu não dei ouvido? E Paulo ouviu aquela voz. E porque ele ouviu esta voz, ele foi o maior líder do cristianismo. O maior líder do cristianismo. O engraçado é que os outros andaram com Jesus, né? Mateus, Marcos, eles tiveram essa oportunidade de andar com Jesus. E eles têm bastante registros bonitos, mas o de Paulo, que ouviu a voz, foi diferente. E é isso que eu quero para a vida de cada um de vocês. É isso que eu ensino no meu lar, na minha casa, para os meus filhos. Ainda essa semana o Jonas chegou em casa de um culto e disse assim para mim, mãe, que coisa boa, né? Mãe, coisa maravilhosa. A família toda envolvida na igreja. E aí eu disse para ele, meu filho, é maravilhoso, mas eu quero que tu te envolva com Jesus. A família toda envolvida na igreja. Às vezes a gente está trabalhando, está com atividade na igreja, mas a gente não está mais ouvindo a voz de Jesus. Cheios de atividade. Cansados às vezes, de noite, de tarde, de manhã, mas não ouve mais a voz de Jesus. E para que a gente possa, assim como Paulo, liderar alguma coisa, fazer alguma coisa, nós precisamos ouvir a voz de Jesus. Daí, então, essa identidade, ela é celestial. Depois que nós passamos a ouvir a voz de Deus, aí nós começamos a entender por que nós nascemos, por que nós estamos aqui. Ele se destacava como um homem que foi completamente transformado por Deus e obediente ao seu chamado. Ele amava o Senhor acima de todas as coisas e se dispôs completamente ao serviço em amor à causa do Evangelho. Por isso, o apóstolo Paulo é um modelo de fé, serviço e resiliência para todos os cristãos atualmente. Sua mensagem traz esperança a todos os que o ouvem. Então, quando a gente passa a ouvir a voz do Senhor, nós nos destacamos. Às vezes a gente fica pensando assim, estou aqui neste cantinho, né? Ninguém lembra de mim, o Senhor está te observando. Os olhos do Senhor estão sobre a vida de cada um de vocês, independente da circunstância que nós estamos passando, não importa onde você está, né? Quando eu ouvi a voz de Deus, eu tinha terminado de limpar a minha casa, eu escutava uma rádio de pagode, e aí, meia-noite, terminava o pagode, e começava a cantar um hino eu acho que é do Marcelo Nascimento, aquele hino, que dizia assim, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aquele hino invadiu a minha alma, porque eu me sentia longe de Deus. A minha família não faltava nada. Meu pai, minha mãe, tinha meus irmãos, todo mundo me amava, mas existia um vazio na minha alma.
existia um vazio dentro de mim. E lá, talvez, na gincana onde eu participava, nas escolas de samba onde eu participava, na escola aonde eu estava também, que eu ia para a escola. E o importante de saber a nossa identidade. Eu, na minha escola, eu era a única negra na escola. E eu sofri bastante preconceito. Hoje se fala muito em preconceito, em depressão. Se fala muito e se trata muito. Mas na minha época não existia essas coisas, não se falava disso. E eu me sentia sozinha, eu era excluída. Eu sabia que eu era excluída. E eu sempre fui, então, muito retraída por causa disso. Eu chegava no aniversário, entregava o presente e ia para casa. Porque eu tinha, não sei se vergonha ou porque eu achava que eu ia ser rejeitada de novo. Mas é porque era a minha natureza humana. E quando a gente tem a natureza humana, a gente acaba sendo tomado por esses sentimentos. Porque nós não sabemos quem nós somos. Mas coisa linda quando a gente tem um encontro com Deus. E nós assumimos a nossa identidade celestial. E esse ano, a minha oração, o meu clamor, não só pelos adolescentes, mas a igreja do Senhor, que nós possamos assumir a nossa identidade celestial. Nós precisamos assumir a nossa identidade celestial. E Paulo deixou um grande legado, né? Por ouvir a voz de Deus, ele deixou um grande legado. O legado é como você quer ser lembrado, né? Quando as pessoas lembram de você, como ela lembra? Hoje, se Jesus voltasse para você hoje, pensa aí no seu banco. Se Jesus recolhesse a minha vida hoje, o que eu deixei para o meu esposo, para minha esposa? O que eu deixei para minha mãe? Que lembrança minha mãe vai ter de mim? Que lembrança os irmãos da igreja vão ter de mim? Porque a nossa vida ela é um sopro e não tem idade. Aí você pensa assim, eu ainda sou criança, não preciso ouvir essas coisas, eu tenho muito para curtir. Existem crianças que saíram de casa para ir para a escola e não voltaram no mesmo dia. Todos os dias a gente escuta notícia de algo que aconteceu. O céu, ele é real. Jesus, ele é real. E ele está aqui nesta noite sondando o nosso coração. Ele está aqui falando através dessa palavra, porque a palavra é viva, ela tem poder. Ele está nos dando esta oportunidade. Amém? Então, ele sabia quem ele era. E aí você se pergunta, mas eu não sei quem eu sou. Às vezes eu sou assim, às vezes eu sou assado. A minha mãe diz que eu sou assim, meu pai diz que eu sou assado. A gente ouve tantas coisas, a gente dá ouvido a tantas pessoas. Principalmente na rede social também, né? A gente olha lá os padrões. E Paulo, ele foi um homem que influencia as nossas vidas até hoje. Por quem a tua vida está sendo influenciada hoje? Quem que influencia a tua vida? Né? Pare para pensar. Quem está influenciando a tua vida? Que voz que você está ouvindo? Porque nós não somos aquilo que as pessoas pensam que a gente é. Nós não somos aquilo que às vezes nós pensamos que somos. Quando nós assumimos a identidade celestial, nós precisamos ter convicção, certeza, né, de quem nós somos. Essa voz que a gente ouve.
quem nós somos em Cristo Jesus. E aqui eu anotei quem nós somos em Cristo. Por isso o importante de ler a palavra de Deus. Porque estamos sendo seduzidos por este mundo. Estamos sendo seduzidos pelas mídias, né? Está se falando muito disso. Televisão, não é só internet. Tem gente idosa que já consagrou a sua casa, que diz assim: esse horário da minha novela é sagrado. Deixa de estar intercedendo por um filho, deixa de estar intercedendo por um marido, deixa de vir no culto muitas vezes. Isso é uma realidade. Quando a gente diz, esse horário é sagrado, do meu chimarrão é sagrado, não posso deixar. Mas o horário da palavra de Deus não existe. O horário sagrado de ouvir a voz de Deus não existe. Deus não vai ter compromisso, irmão. A luta, ela vem, o sol, ele nasce para todos. Aí, as dificuldades, ela vem, porque nós estamos na terra. A cada dia que passa, a natureza, cada dia que passa, nós estamos vendo a notícia de guerra, de falta de água. Nós não estamos brincando aqui, sabe? A gente vê o pastor chamar, convocar para oração, convocar para estar orando, para estar consagrando a vida. Irmãos, é para a salvação da nossa alma. Entendeu? É para que a gente possa ir morar no céu. Porque nós não somos daqui. Então eu não consigo entender, eu não aceito na verdade. Eu não consigo entender, eu não aceito uma pessoa que me diz que lê a palavra com certas atitudes, com certas palavras, porque a palavra ela tem poder. Quando a gente diz Deus te abençoe, quando a gente sorri e abraça, quando a gente fala mal, quando a gente fecha a cara e olha indiferente para alguém, existe uma colheita no céu. Nós estamos aqui nesta igreja, os nossos olhos estão contemplando. Você está me contemplando. Mas os olhos do Senhor estão sobre este lugar, o céu está aberto. Tudo que nós pensamos, tudo que nós falamos, traz um efeito para a nossa vida. E é por isso a importância de nós saber quem nós somos. Amém? Eu vou ler algumas coisas aqui, eu peço que vocês tenham paciência. Mas assim, quem nós somos em Cristo? Eu quero que vocês ouçam com muita atenção. Quem nós somos, quem vocês são em Cristo. Isto é em Cristo. Isso é segundo a palavra de Deus. Isso é a natureza espiritual. A natureza do céu, a qual nós fomos criados. Nós estamos aqui de passagem. Nós vamos voltar para o céu. O que o céu, o que Deus diz a nosso respeito está aqui. Porque se você quiser viver baseado nas estatísticas deste mundo, nas estatísticas da terra, eu nunca vou esquecer. Um dia o meu esposo chegou em casa, nós estávamos conversando de um determinado assunto. E ele disse assim, amor, eu descobri que esse assunto é normal. Porque as estatísticas dizem isso, isso, aquilo outro. E eu disse para ele, é verdade isso. Eu não vivo pela estatística da terra. Eu acredito que isso esteja acontecendo mesmo, mas a minha natureza, ela é celestial. Eu vou orar sobre este assunto e tu vai ver Deus responder. E eu fui orar por este assunto. Porque eu sei que as estatísticas do mundo tem mesmo, é real. Porque o mundo ele é real, nós podemos apalpar, nós podemos ver, existe. Mas eu não sou deste mundo. Eu não sou deste mundo, nós não somos deste mundo.
Não aceita aquilo que o mundo está dizendo a teu respeito. Não aceita o que a terra está dizendo a seu respeito, porque você não é daqui. Você não pode se enganar e pensar que aquilo que a mídia diz, que a televisão diz, a estatística diz, é o que você vai viver. Porque aqui está escrito. Nós temos que dar crédito a esta palavra. Se você não está dando crédito a esta palavra, você vai viver exatamente aquilo que a estatística diz. Mas se você for orar, naquela situação fui orar e disse: Jesus, eu sei que a estatística está dizendo que é assim, meu marido falou para mim, mas eu acredito no Senhor. Eu fico com o que a tua palavra diz. E eu peço que o Senhor entre nessa causa, nessa situação. E Deus respondeu. Deus me deu vitória. E assim é na vida de vocês. Qualquer situação, irmãos. Qualquer situação, não tem nada. Para Deus não existe impossível. Então aqui, ó. Quem somos nós em Cristo Jesus? Quando nós aceitamos a identidade. Temos a vida eterna. Está escrito em João 3,16. Deus derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo. Está escrito lá em Romanos 5,5. Recebemos o testificar do Espírito de Deus, do Espírito que somos filhos de Deus. Está lá em Romanos 8,16. Recebemos a mente de Cristo. Está em 1 Coríntios 2,16. Então, quando você diz assim, ó, ai, não consigo parar de pensar naquilo. Lembra da tua natureza celestial. Entrega a tua mente para Jesus hoje. Diz para Ele, Jesus, toma minha mente. Porque nós recebemos a mente de Cristo. Em 1 Coríntios 2,16. Nosso corpo se torna templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Temos em disponibilidade os dons do Espírito Santo. Está em 1 Coríntios 12, 4, 11. Nós temos à nossa disposição. Mas se nós não buscar, nós não vamos ter. Se você entrar na igreja, ouvir a mensagem, voltar para casa, você não buscar os dons, não vão receber. Temos o Espírito Santo nos selando em nossos corações, como uma propriedade de Deus. Você tem dono. 2 Coríntios 1:22. Nos tornamos parte do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27. Então, você faz parte do corpo. Às vezes a gente está na escola e se sente sozinho, se sente rejeitado no trabalho, na igreja muitas vezes. Porque o diabo ele não escolhe lugar para agir. Ele age em todos os lugares, em todo o tempo. Então, você tem que ter convicção que você faz parte deste corpo. Fomos redimidos da maldição da lei. Em Gálatas 3,13. Somos selados pelo Espírito. Efésios 1:13, 14. Somos vivificados com Cristo. Colossenses 2:13. Fomos renovados pelo Espírito Santo. Timóteo 3:5. Nascemos novamente pela palavra de Deus. 1 Pedro 1:23. Somos perdoados e lavados pelo sangue de Jesus. 1 João 7:9. Nascemos de Deus. 1 João 2:29. Quando nós entramos em uma nova relação com Deus, olha o que as promessas de Deus, que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Nós tornamos filho de Deus, João 1:12, conhecemos o único Deus verdadeiro, João 17:3, temos paz com Deus, Romanos 5:1, somos reconciliados com Deus, Romanos 5:10, somos feitos filhos de Deus, Romanos 8:14, tornamos coerdeiros com Cristo, Romanos 8:17. Olha quem você é em Cristo. Isso é a palavra que diz, isso não sou eu que estou dizendo. Somos propriedade de Cristo. 1 Coríntios 3:23. Somos transformados na semelhança de Deus, de glória em glória, até que o Senhor venha. 2 Coríntios 3:19. Somos
somos uma nova criação em Cristo. 2 Coríntios 5:17, fomos crucificados com Cristo. Gálatas 2:20, somos aceitos no amado. Efésios 1:6, estamos vivos com Cristo. Efésios 2:5, somos membros da família de Deus. Efésios 2:19, podemos nos aproximar de Deus com a liberdade e confiança. Efésios 3:12, certos de que aquele que começou a boa obra em nós a completará. Nós podemos fazer todas as coisas em Cristo Jesus. Filipenses 4:13, fomos qualificados para compartilhar da sua herança. Colossenses 1:12, nós pertencemos a Deus. 1 Pedro 2:9, somos participantes da natureza divina. 2 Pedro 1:4. Então, como você tem dúvida de quem você é? Tudo isso é o que Deus diz ao nosso respeito. Como você aceita o que o mundo diz ao teu respeito? Deus está falando aqui nesta noite. Comigo, principalmente. Porque durante muito tempo eu já dei ouvidos. E bastante. Como nós aceitamos? Fomos libertos do pecado. Libertos da escravidão. João 8:31-36. Livres do pecado. Romanos 6:18. Não estamos mais debaixo da condenação alguma. Romanos 8:1. Deveríamos fixar nossas mentes naquilo que o Espírito designa. Romanos 8:5. Fomos salvos da consequência do pecado e feitos íntegros e santos. Aí eu parei. Salvo da consequência do pecado. Porque eu já ouvi muito dizer que Deus perdoa, mas da consequência Ele não tira, né? Já ouvi muitas pessoas pregar a respeito disso. Né? Que Davi, ele pecou, se arrependeu, mas a consequência na sua casa ficou, né? E aí eu disse, mas como assim, Espírito Santo? Me diz sobre isso. Porque o salário do pecado é a morte. E é dessa consequência que está falando aqui, da morte eterna. Somos lavados, santificados e justificados. 1 Coríntios 6:11. Somos redimidos e já não vivemos mais para satisfazer o desejo da nossa natureza pecaminosa. Efésios 1:7. Nós já não somos objetos de ira. Efésios 2:3. Às vezes, eu tenho que me controlar. Graças a Deus pela palavra. Que quando a gente lê a palavra, a gente lembra. Nós não podemos ser objetos de ira. E nós estamos vivendo num tempo que as pessoas elas perdem a paz no trânsito e matam por causa disso. Ira, raiva. Esses dias eu estava conversando com alguém, uma pessoa, estava dizendo assim, eu orei tantos dias, jejuei não sei quantos, já estava com uma raiva. Eu disse, Jesus, a gente tem que jejuar mais então. Porque nós não somos objetos de ira. Fomos salvos pela graça por meio da fé. Efésios 2:8. Somos perdoados. Colossenses 1:14. Somos completos em Cristo. Quando a gente se sente sozinho. A palavra de Deus diz que em Cristo nós somos completos. Nossa natureza, ela é mudada. Eu não vou mudar. Eu nasci assim, eu cresci assim. Quem quiser que conviva comigo assim, porque eu não vou mudar. É isso que a palavra de Deus está dizendo. A nossa natureza humana, ela é mudada. Somos purificados de uma má consciência. Hebreus 10:22. Somos curados, morremos para o pecado e vivemos para a justiça. Sabe que me chamou a atenção, somos curados. Eu nunca vi. A gente está passando por um tempo que a igreja está doente. A gente conversa com as pessoas e é muita gente doente.
espiritualmente. Mas a palavra de Deus diz que nós somos curados. Morremos para o pecado e vivemos para a justiça. 1 Pedro 2:24. Fomos purificados do pecado. 2 Pedro 1:9. Nós somos separados do mundo. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Romanos 8:37. Somos embaixadores de Cristo. 2 Coríntios 5:20. Vivemos pela fé no Filho de Deus. Gálatas 2:20. Fomos crucificados para o mundo, ressuscitado com Cristo, estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. Gálatas 6:14, Efésios 2:6. Somos cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Efésios 2:19. Fomos libertos do império das trevas e levados para o reino de Deus. Temos recebido a herança da glória, Colossenses 1:13-27. Estamos esperando um novo céu e uma nova terra, 2 Pedro 3:12. Nós vencemos o mundo, 1 João 5:4-3. Sabe, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer um quadro com esses versículos, com essa palavra. Porque nós precisamos tomar posse dessa identidade. Nós precisamos saber quem nós somos em Cristo Jesus. Agora vai começar as aulas. E eu oro sempre pelos meus filhos. Tem pais que acham bom, estão dando graças a Deus que os filhos vão ficar na escola das 7 da manhã às 5 da tarde. Pelo menos não vão estar incomodando. Tem pais que pensam assim. Mas eu estava preocupada. E eu comecei a orar ao Senhor. Por isso a importância da educação. Paulo, ele foi muito bem educado, ele foi muito bem instruído. Tudo educa, né? As nossas atitudes educam. A forma que a gente trata as pessoas educam. Tudo educa. Nada é em vão. E eu fui orar ao Senhor. Porque eu preciso que os meus filhos saibam a identidade deles. Eu preciso fazer com que o Jonas, a Elise e a Alicia entendam essas verdades que eu acabei de ler. De quem eles são, segundo a palavra de Deus. Porque eles não são aquilo, às vezes nem o que a gente, pai e mãe, a gente quer, né? A gente diz, meu filho é isso, meu filho. Nem sempre. Aquilo que a gente quer e deseja, espera de um filho, acontece. Mas o que a Bíblia diz, eu quero que os meus filhos saibam que eles são aquilo que a Bíblia diz. Porque eles vão chegar na escola e alguém vai ensinar algo ao contrário. Algum amigo, algum colega, né? Vai se aproximar e vai dizer o que quiser a respeito deles. E se eu não eduquei, eu vou dizer o quê? Se eu não quis passar tempo, se eu não quis tirar um período de oração, se eu não me li a palavra com eles, eu vou dizer o quê? Então nós precisamos mais do que nunca conhecermos a nossa identidade e tomar posse dela. Então, resumo, temos uma herança gloriosa quando estamos em Cristo Jesus. Precisamos deixar para trás a desculpa da ignorância e aprendermos a expressar o que somos em Cristo Jesus. Que a gente não venha ser ignorante de achar que você é aquilo que às vezes a mídia diz, ou o pai e a mãe na hora da raiva diz, porque nós não somos perfeitos. Aquilo que alguém disse, um comentário, né, uma palavra maldita é o suficiente para destruir às vezes com os sonhos e com os nossos projetos.
Precisamos morrer para a nossa velha vida e natureza e viver como Cristo Jesus planejou que vivêssemos, no poder do Espírito Santo. Amém? Então são essas as palavras que o Senhor colocou no meu coração. Gostaria que vocês gravassem esta palavra. Cada vez que você estiver diante de uma situação difícil, cada vez que você estiver diante de uma situação que você não sabe o que fazer, ou não espera a situação chegar, você pode acordar todos os dias e escolher: que natureza vai vencer hoje? A natureza humana ou a natureza divina? Saiba que na sua vida você vai colher o fruto das suas escolhas. Se você escolher viver a natureza humana, as consequências delas não são boas, né? A palavra de Deus diz que há caminhos para homens que parecem de paz, mas o final dele é a morte. Mas a nossa natureza divina nos leva exatamente aonde nós queremos chegar, que é o céu. Então, eu gostaria que vocês passassem aqui na frente. Posso fazer o convite? Os nossos adolescentes. A Bíblia está repleta de quem nós somos. De palavra, de vida. A palavra de Deus, ela é remédio, ela é cura. Mas ela só vai fazer efeito quando a gente... Os pais podem passar aqui também. Deus marcou este encontro nessa noite conosco. Talvez você está aqui, veio trazer o seu filho. Mas o Espírito Santo te convida a ouvir a voz de Deus nessa noite. Aleluia, Jesus. Nós estamos na presença de Deus. E esse louvor, irmãos, tem falado demais comigo. Eu coloco agora toda hora. Quando a gente chegar na presença de Deus, não vamos dobrar só o nosso joelho. Vamos dobrar o nosso coração. Jesus está voltando, irmãos. Não tem mais nada. Não tem mais nada de tão espetacular aqui nessa terra, a não ser as almas que nós precisamos ganhar para Cristo. Que nós possamos dobrar o nosso coração diante do Senhor. Pode fechar os vossos olhos. Eu vou estar orando neste momento. Senhor, meu Deus e Pai, a Tua palavra, ela foi ministrada neste lugar, Pai. Amado Espírito Santo, eu te peço nesta noite, eu entrego a Ti a vida de cada adolescente que aqui está, de cada jovem que aqui está, de cada pai, de cada mãe. Em nome de Jesus, eu te entrego também a minha vida, porque nós não somos super-homens, nós não somos super-heróis. Se não for a Tua misericórdia, o Teu Espírito Santo agindo, não há nada que nós possamos fazer. É o Teu Espírito que convence do pecado, do juízo e da justiça. E existe uma identidade espiritual. Nós não somos aquilo que os homens dizem que nós somos. Nós somos aquilo que a Tua palavra diz que nós somos. Eu entrego a mente de cada pessoa que entrou aqui neste lugar. Senhor, em nome de Jesus, toma a mente agora, desfazendo toda obra contrária, todo espírito
espírito maligno, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo comece a trabalhar nas mentes agora e nos corações. Pai, chega de vida de aparência, Jesus. Chega de uma vida mais ou menos, ó Deus. Chega de acreditar daquilo que o mundo está dizendo, daquilo, Senhor, que a estatística diz. Nós precisamos voltar a crer na Tua palavra. Nós precisamos tomar posse da nossa identidade celestial. Nós precisamos dobrar não somente o nosso joelho, mas dobrar o nosso coração. Muitas vezes nosso coração está duro, resistindo ao Teu querer, à Tua vontade, à Tua voz, assim como Paulo, ele estava cego naquele caminho de Damasco. Ele estava com um propósito na vida dele, Senhor, ali de matar os cristãos, porque ele não sabia, ele não te conhecia, mas ele teve um encontro com o Senhor. E eu te peço todo coração duro para a Tua palavra, todo coração resistente à Tua voz agora. Deus, em nome de Jesus, começa a falar nesta noite. Que eles possam ouvir a Tua voz nessa noite, pelo poder da Tua palavra. É a minha oração, fica conosco, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Irmã Cássia, muito obrigada pela tua palavra. Que palavra abençoada. A irmã Cássia só falou verdades aqui nesta noite. E uma das coisas que ela falou é uma coisa que eu reflito muito, que é sobre nós sermos o templo do Espírito Santo. Cada um de nós aqui não é meramente só um corpo, mas é um templo. E que privilégio isso que nós temos. Antigamente, lá no Velho Testamento, eles construíam prédios, templos muito mais bonitos que esse daqui. Quem é que acha essa igreja que bonita? Todo mundo acha, né? Será que é bonita mesmo? Ah, é bonita, né? Pois lá no Antigo Testamento, aqueles templos eram muito mais bonitos, tinha até ouro. E Jesus habitava lá, dentro de uma arca. Só que depois, na Nova Aliança, quando Jesus ressuscitou, ele passou a habitar aqui dentro. Então nós temos o grande privilégio, o grandiosíssimo privilégio de carregar Jesus aqui dentro de nós. Então quando a gente está caminhando, aqui dentro da igreja mesmo, quando a gente está aqui na frente, ou quando a gente está caminhando lá na escola, lá quando a gente está indo visitar um parente, um familiar, quando a gente está indo lá na padaria para a mãe para comprar o pão, a gente não é só um corpo, a gente é um templo e está carregando a presença de Jesus dentro da gente. Então que privilégio e que responsabilidade. Qual a chance de Jesus entrar lá dentro da escola de vocês? Alguém sabe? Qual a chance? A chance é por meio de nós. Lá no meu serviço, na clínica que eu trabalho, a chance de Jesus entrar lá é por meio da minha vida. Então, quando eu estou lá dentro, eu sou um templo. É por meio de nós que Jesus chega até aquelas vidas, até aquelas almas. Então, por que Paulo ele veio dizer, sede meus imitadores, como a irmã pregou? Porque Paulo carregava essa presença dentro dele. Então, vocês também carregam essa presença dentro de vocês por onde vocês forem. Então, por isso que Paulo pôde dizer, sede meus imitadores. E será que nós, né, irmã Cássia, podemos também dizer para os nossos colegas, nossos amigos do mundo, me imitem, porque eu imito a Jesus? Essa é uma reflexão profunda para nós que a irmã nos deixou nessa noite. Será que a gente está podendo dizer para os nossos amigos do mundo, pode me imitar, pode imitar os meus exemplos, as minhas atitudes, porque eu imito a Jesus? Será que se os nossos amigos nos imitar, eles vão ter uma vida correta? Vão fazer tudo errado. É verdade, verdade. A irmã falou aqui, ó, será que eles querem nos imitar? Será que a vida que a gente está levando, eles querem copiar? Será que eles olham para nós e dizem assim, caramba, aquele menino leva uma vida diferente. Tem algo de especial nele, nela. Será que eu tenho que imitar? Será que vale a pena? Ele convida eu para ir na igreja dele lá, mas será que vale a pena? Será que a gente está podendo ser esse exemplo assim como o Paulo foi, que a irmã nos trouxe aqui nesta noite? Que a gente possa ser imitadores de Cristo. E isso por meio da palavra. Quanto mais a gente tem conhecimento da palavra de Deus, lendo a Bíblia, mais a gente vai saber tudo aquilo que a irmã falou aqui, quem a gente é em Jesus. Amém?
Vamos ser imitadores de Cristo em nome de Jesus? Tá fraco esse amém, eu acho que vocês não querem. Amém? A irmã Evelyn agora ela tem uma dinâmica para fazer com vocês, tá? Vocês podem sentar mais um pouquinho. Pode ser aqui? Pode ser aqui. Pode voltar, perdão. Ela disse que pode ser aqui mesmo. Pode voltar as Manu. Amém. Paz do Senhor. Quem recebeu o papelzinho, levanta ele. Todo mundo tá com o papelzinho aí? Eu vou dar 2 minutos. Prestem atenção. Cadê o papelzinho de vocês? Músicos? Ah, todo mundo com papel. Tá todo mundo com papel? A música vai tocar. O irmão Leonardo vai botar uma música. Vocês têm 2 minutos para achar a pessoa que está com um número igual que vocês têm na mão. Vocês têm que achar uma pessoa que tenha o mesmo número que vocês têm na mão. Amém? Começando agora. Ninguém. Aos que estão aqui na frente podem parar aí onde vocês estão. Os adultos, Deus nos fez únicos. Deus nos fez insubstituíveis. Isso quer dizer que aquilo que Deus te chamou para fazer, João, Manu, aquilo que Deus te chamou para fazer, meu irmão, ninguém pode fazer por você. Aquilo que Deus te chamou para ser, ninguém pode ser por você. Você é único. Você é único. Amém? Quem não colocou a sua identidade lá na frente, naquela árvore, os irmãos que são adultos também, você pode ir lá agora, botar a tua digital lá e depois eu quero que todo mundo volte para cá para a gente bater uma foto, todo mundo junto. Amém? Amém. Pode soltar uma aqui. As perguntaram